Meus amados, eu vos saúdo na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Obrigado por estar comigo. Mais uma vez, eu quero compartilhar com vocês um texto da Palavra do Senhor nesta oportunidade gloriosa que o Senhor está me concedendo, nos concedendo, para aprendermos juntos a Palavra de Deus. Eu sou o João do canal Voz da Bíblia. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu coração. Fique comigo até o final deste ensino e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para os nossos corações. Eu quero ler no livro de João, eu ia falar Mateus, livro de João, no capítulo 21, e o versículo 4, 5 e 6, apenas 3 versos, mas é uma palavra maravilhosa para o nosso aprendizado nesta oportunidade. Olha bem o que diz a palavra do Senhor: e sendo já manhã, o dia já tinha amanhecido, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Irmão, esse texto aqui, ele fala, esse acontecimento aconteceu após a ressurreição do nosso Senhor Jesus. O dia tinha amanhecido, os discípulos estavam pescando, estavam no mar, e era de manhã. A Bíblia não fala que dia que era, mas eu acredito que tinha alguns dias já que Jesus tinha morrido, ressuscitado, e ele já fez algumas aparições para muitas pessoas, e desta feita ele apareceu para os discípulos lá na beira do mar da Galileia. E eles estavam pescando. E Jesus chegou na beira da praia e disse: Ei, vocês têm algo para comer? E eles disseram: não temos. Louvado seja Deus. Essa palavra, vocês tendes algo para comer? Ela me chama muita atenção, porque Jesus já estava num corpo glorioso, ele estava ressurreto. E eu quero falar um pouco depois sobre os corpos ressurretos, para nós entendermos esse mistério maravilhoso de Jesus com o corpo ressurreto, glorioso, pedindo comida para comer. E eles disseram: não temos. Aí Jesus disse: lança a rede do lado direito do barco e achareis. Jesus estava falando de peixe, porque o peixe é um dos alimentos mais saudáveis que tem sobre a terra, é o peixe. Se a pessoa puder comer peixe sempre, coma peixe, porque peixe é maravilhoso. Jesus comia peixe com seus discípulos quando estava vivo, e depois ele comeu peixe de novo depois da ressurreição. A Bíblia fala que eles lançaram a rede, e quando eles tiraram a rede estava pesada, que eles teve dificuldade para tirar. Lançaram do lado direito, como diz a palavra. Não quer dizer que nós temos que pregar o evangelho somente do lado direito de Israel. Na geografia
né, em volta de Israel. Não é isso. Apesar dele ter falado que o mal vem do norte, não tem nada a ver com a direita de Israel, mas à direita de Israel está a Jordânia e alguns outros países, mas apesar da Jordânia ser um país que está dentro das profecias bíblicas para o milênio e até mesmo para a grande tribulação, mas o evangelho tem que ser pregado para as nações, não importa se é da direita de Israel, se é do sul, se é do leste, se é do oeste, entendeu? As nações têm que ouvir o evangelho do Senhor, estão ouvindo o evangelho do Senhor. Mas nós vemos aqui que e o Senhor disse-lhe Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhes: não. Ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. E lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Deixa eu falar aqui. A rede, ela tem uma representatividade da palavra de Deus, do evangelho de Cristo lançado sobre o mar. O mar representa povos, línguas, multidões e nações. E o nosso trabalho como servos de Deus, como enviados para falar a palavra do Senhor, nós estamos em uma parte deste mar, que é o Brasil, e aqui nós temos liberdade para lançar a nossa rede, que é a palavra de Deus, e quando arrastamos para fora, vem muitas qualidades de peixe. Nem quando você lança uma rede no mar e você puxa ela, ou num rio, você não só tira peixe bom, você tira peixes ruins, você tira peixe que o povo não gosta de comer, que a gente não gosta de comer. Existe um peixe aqui no Rio Paraguai, nos nossos rios aqui, chamado butuado. No Rio Ciputuba também tem ele. Que ele é um peixe que eu não gosto de comer ele. Ele é um peixe terrível, ele tem uma serrinha dos dois lados. Ele é um peixe complicado, entendeu? E tem um peixe chamado piranha que eu não gosto, entendeu? Por quê? Apesar que tem muita gente que gosta, ela é um peixe que dá um ensopado muito bom, para quem gosta. Eu particularmente não gosto, e também não gosto dela porque ela é um peixe devorador de todo tipo de coisa que cai dentro do rio. Carniça, qualquer coisa que cai lá dentro, bicho morto, qualquer trem, ela come, entendeu? Então, na verdade, nem todos os peixes que existem no mar são comestíveis. No mar tem peixes que é até venenoso. Se você comer a carne dele, você morre. Existem peixes terríveis, predadores terríveis no mar, que as pessoas não comem, entendeu? Então, a rede do evangelho, ela é lançada no mar e ela pega muito tipo de peixe. Ela arrasta para fora tudo. Mas aí, fora, quando é arrastada para fora, tem uma seleção desses peixes. Mas não é eu e nem você que faz essa seleção. A gente tem que ter a humildade de suportar todo tipo de peixe dentro da igreja. A gente tem que ter sabedoria e humildade para trabalhar com todo tipo de peixe. Só que tem uns
que são trigo e tem uns que são joio. Na parábola do trigo e do joio, o Senhor Jesus explica muito claro sobre esse assunto. Porque no dia da vinda dele, a ele que vai fazer, mais os anjos, a separação, vai pegar primeiro o joio e lançar no lago de fogo. E depois o trigo no celeiro. Então, quer dizer, só aqui nós já estamos desmontando a pregação do arrebatamento secreto. O trigo não vai primeiro. Não. 1000 vezes não. Quem vai ser colhido primeiro é o joio. Quem vai ser lançado fora primeiro é o peixe ruim. E os bons, entendeu? Coloca no celeiro. Primeiro o ruim é lançado fora e depois o bom no celeiro. Na vinda do Senhor, da mesma forma. Primeiro o joio lança no fogo. Primeiro o peixe bom é lançado fora. E depois os ruins, digo melhor. Primeiro os peixes ruins e o joio é lançado fora. O joio lança no fogo e o peixe lança fora, quer dizer, lança no fogo também. E o trigo bom, o trigo que é bom e o peixe bom entra no gozo do seu Senhor, que é o celeiro, aonde o Senhor vai colocar os seus salvos para estar com ele para sempre e também no seu reino milenial na terra. Isso é muito importante nós entender esta palavra para a gente não fazer confusão na hora de pregar. Está cheio de gente aí falando que a igreja vai ser recolhida primeiro. Eu não sei onde vocês acharam isso. A Bíblia é cheia de palavra que diz que primeiro o joio é lançado no lago de fogo e os peixes lançados fora e depois o trigo no celeiro de Deus, que é a vida eterna. Isso é muito bom. Mas por que Jesus mandou lançar a rede do lado direito? Tem que ter cuidado, irmão, porque tem muita gente pregando à direita hoje. Não, eu já disse em alguns vídeos meus que direita e esquerda para Deus não tem diferença. Deus ele tem mão direita e mão esquerda. Ele tem mão direita e mão esquerda. Ele tem braço direito e braço esquerdo. Ouvido direito e ouvido esquerdo. Olho direito e olho esquerdo. Deus é completo, ele fez o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Só que quando Deus fala de direita e esquerda, baseado naquela palavra que o justo vai para a direita e os bodes à esquerda, não significa que a direita é melhor e a esquerda é ruim. Não quer dizer isso. Isso aí é na ordem do julgamento. Deus tinha que colocar alguém num lado e ele escolheu a direita. Não é porque a direita é melhor. Os irmãos têm que entender isso, porque tem gente fazendo confusão, pastores pregando direita e você tem que pregar evangelho. Não importa se o cara mora à esquerda da tua casa ou se ele mora à direita, você tem que pregar para ele. Porque daqui um pouco você vai pregar para as pessoas que só estão à sua direita. Daqui um pouco você vai dizer que a direita de Deus é que acerta e a esquerda de Deus não presta. Deus é Deus na sua totalidade, sem distinção de lado. Está me entendendo? Não quer dizer que os países que estão à direita de Israel é que deve ser evangelizado e os países que estão à esquerda tem que ser endemonizados. Que sabedoria é essa? Que interpretação maluca é essa? E nós temos aqui uma prova disso. Entendeu? Não quer dizer que o peixe bom ele só está à direita do barco. Não. Se Jesus tivesse mandado lançar à esquerda do barco,
eles iam pegar peixe bom e poderiam pegar alguns peixes que ele não gostasse também, que para ele, na ótica dele, eram ruins. Se ele lançou à direita, pegou 153 grandes peixes. Foi peixe bom? Foi. E se Jesus quisesse que eles pegassem também na esquerda só bom, pegava bom. É tanto que o Evangelho de Cristo, ele é pregado para a direita e para a esquerda do homem, para a direita e para a esquerda da terra, para a direita e para a esquerda de todos os países, para a direita e para a esquerda de todas as cidades, e é pegado todo tipo de peixe. Agora, na separação, no dia da vinda do Senhor, aí é que o próprio Deus com os anjos vai fazer a separação, que eu acabei de dizer para os irmãos. Então nós temos que entender muito bem isso. Agora, por que Jesus falou, tendes alguma coisa de comer? Tendes alguma coisa de comer? O peixe, ele representa a palavra, o evangelho, o alimento espiritual. Ele tem uma representatividade muito forte, o peixe, entendeu? E Jesus, ele perguntou, tem alguma coisa para comer? Não tem. Aí ele mandou lançar a rede. Agora, o que eu quero dizer aqui? E a Bíblia fala que Jesus comeu peixe. Quando eles saíram na praia, já tinha um peixe assado na brasa. Jesus já tinha preparado um peixe. Mas Jesus não pescou, pastor João. Mas ele não precisa pescar para preparar um peixe para você. Ele não precisa pescar para preparar um peixe para mim. Não. Ele vai lá e pega o peixe, acabou. Entendeu? Ele é só um peixe. Jesus, na multiplicação dos pães, ele não mandou ele comprar mais pão para ele cortar. Ele não montou uma padaria lá para fazer o pão na hora. Não. Ele simplesmente ordenou no seu espírito que os pães se multiplicassem no cesto. E os pães se multiplicou. E pronto. É simples assim. Para mim, para você é difícil, mas para Deus não há dificuldade. Ele tem poder de multiplicar o arroz na tua panela. Ele tem poder de multiplicar a carne na sua panela. Ele tem poder de aumentar o azeite na sua botija, no seu vidro, no seu pote de azeite. Ele tem poder de multiplicar a farinha na sua panela. Ele tem poder de colocar peixe, aleluia, diante de nós, até assado, pronto para comer. Ele tem poder. Eu acredito num Deus desse jeito, irmão. Senão ele não seria meu Deus. O Deus que eu creio é o Deus do impossível. É o Deus que anda sobre o mar. É o Deus que preparou um peixe assado para o discípulo comer, e ele comeu junto. Mas pastor, Jesus comeu. Jesus num corpo glorioso, ele come também com as pessoas. Se ele quiser ir na tua casa, ele tem poder de sentar na tua mesa e comer contigo. Mas o que vai acontecer com a comida? Ué, o que você está querendo dizer? Corpo glorioso é corpo completo de tudo, só que é glorioso. Você está me entendendo? Ele não precisa comer, mas se quiser comer, come. Não tem problema. Aí o que vai acontecer com a comida? Não se preocupe, irmão, com isso. Jesus comeu, e nós no milênio, se formos eleitos, se formos igreja do Senhor, que nem todos os cristãos vão ser igreja do Senhor, se formos igreja, vamos reger as nações, vamos dirigir as nações, vamos governar as nações, juntamente com Cristo, e o camarada vai sair de lá da Nova Jerusalém Celestial, num corpo glorioso. Eu não sei se é o João Hernando, se é o Moisés bispo, eu não sei se é o pastor fulano de tal, se é o evangelista tal, se é aquela irmãzinha do ciclo da oração, se é aquele crente que se converteu por último. Eu não quero saber. Alguém vai ser igreja eleito, e esses vão governar com o Senhor, e vão ter um corpo glorioso, e vão poder sair lá
da Nova Jerusalém, da onde estiver, porque a igreja vai ter acesso à Nova Jerusalém celestial e a Jerusalém terrena. Cristo vai estar entronizado na terra, na Jerusalém terrena. E a igreja vai ter acesso ao céu, igual Cristo vai no céu e desce. A igreja também tem poder de subir e descer. Entendeu? A Jerusalém celestial e descer a Jerusalém terrestre. E ela vai poder visitar nações em toda parte da terra. Aonde ela quiser ir, aonde for para ela ir, ela vai. E ela vai direcionar nações para o bem, porque muitas nações vão pecar no milênio, e elas vão ser ensinadas pela igreja para que elas não pequem. Mas como, pastor, que elas vão pecar? O diabo não vai estar preso? Vai, mas nem todo pecado que o homem pratica, porque o diabo fez ele pecar. As pessoas ficam colocando toda a culpa no diabo, e ele é culpado de muitas coisas, mas ele não é culpado de tudo, ele é culpado da queda do homem. Mas ele não é culpado de todo tipo de pecado que o homem faz. Tem pecado que a pessoa faz porque quer, porque ele é vagabundo, sem vergonha, entendeu? E não toma vergonha na cara e pratica um monte de coisa. É todo mundo, estou falando com todo mundo, entendeu? Porque você é errado, eu sou errado. Tem coisas que eu faço que eu fico com vergonha de mim mesmo e com vergonha de Jesus. Mas eu sou um pecador. Enquanto eu estiver nessa matéria, eu posso fazer coisa errada. Só que a única diferença que tem do crente que teme a Deus, do crente ímpio, que vive na prática do pecado, a diferença é que o crente que teme a Deus, ele peca, se arrepende, fica com vergonha, se arrepende, pede perdão e se humilha. E o indivíduo safado, sem vergonha, ignorante, que não tem amor, não tem pudor, não tem capricho com as coisas de Deus, ele vive na prática do pecado e não se arrepende dos seus pecados, não se humilha diante de Deus. Mas o importante é que Jesus comeu peixe com um corpo glorioso, e nós também vamos chegar numa casa. Vamos dizer que você mora aqui em Tangará da Serra, na minha cidade. Eu e você, uma hipótese, vamos ser igreja, entendeu? Vamos ser eleitos, vamos receber um corpo glorioso, vamos reinar com Jesus durante 1000 anos, e depois vamos viver eternamente com o Senhor, entendeu? Aí o que vai acontecer? Eu venho aqui em Tangará da Serra, na minha cidade, visitar alguém que ficou aqui, que faz parte das nações restantes, que vão ficar no milênio fisicamente, para reedificar a terra, entendeu? Aí eu vou chegar aqui na casa do seu fulano de tal, seu José, não sei das quantas, que ele está fisicamente aqui na terra. Aí o seu José me recebe com muito carinho, aí me chama para sentar na mesa e comer pão com ele. Eu vou comer, sem problema nenhum. Corpo glorioso, pode comer sim, porque ele é um corpo, e muito mais poderoso, mais maravilhoso, mais glorioso do que esse corpo. Esse corpo que é uma bênção. O Espírito Santo habita aqui e habita aí em você. Ele quer habitar em nós, ele quer morar em nós. Nós somos morada do homem. Mas no corpo glorioso nós vamos ser morada de Jeová, do Espírito eterno, que é o Senhor Jeová. Eu não estou falando de um monte de espírito. Eu não estou falando de Jeová, entendeu? De Jesus e de outro Espírito Santo que o povo prega por aí. Não existe isso aí. De Jeová é o Espírito Santo de Deus. Ele é o próprio Deus, o Espírito Santo. E Jesus é o Filho de Deus. E ele compartilha do Espírito do Pai. Ele compartilha do Pai nele. Tudo que ele faz, ele aprendeu com o Pai. Tudo que ele realiza, ele aprendeu com o Pai. O Pai é o Espírito eterno, habita em Jesus, habita em mim, habita em você. Só que em Jesus ele habita em toda a sua totalidade, mas em mim ele dispensou uma porção do seu Espírito. Igual ele dispensou para Elias, para Moisés e para todos os profetas e para toda a igreja hoje que são fiel, uma porção do Espírito. Agora Elias e Moisés teve uma porção a mais, claro,
Entendeu? É tanto que as duas testemunhas da reta final vai ter a mesma porção dobrada do Espírito que estava em Elias e Moisés quando eles estavam aqui na terra. Entendeu? Uma porção dobrada. E essa porção dobrada, eles vão ter conhecimento cétrupo, 7 vezes mais de conhecimento do que uma pessoa normal. Vocês estão me entendendo? Que vai viver no período da grande tribulação. Porque o arrebatamento só vai acontecer no fim, juntamente com as duas testemunhas, que é uma parte da casa de Israel, uma parte da casa de Judá, que vão pregar na grande tribulação. Essa é a verdade do Evangelho, e eu quero chamar a atenção dos meus amigos pastores, meus companheiros pastores. Ah, mas eu não te conheço, pastor. Mas você é meu amigo, nós pertencemos no mesmo povo, a mesma família, pregamos o mesmo Cristo, somos irmãos, somos mais do que amigos. Você está me entendendo? Então, eu te amo. Ah, mas você não me conhece, mas eu te amo do mesmo jeito. Eu oro por você, eu oro por aqueles que eu conheço, por aqueles que eu não conheço. Eu oro por aqueles que gostam de mim, por aqueles que não gostam de mim. Eu oro por aqueles até que me perseguem e me caluniam. Eu oro por todos porque eu sou cristão. Está me entendendo, irmão? Mas o que eu queria dizer é que o Senhor não salva só pessoas da sua direita. Ele salva gente da esquerda, gente que está atrás dele, gente que está na frente. Entendeu? Porque Deus está em todo lugar. Ele salva pessoas em todas as posições do globo terrestre. Agora, na hora da separação, entendeu? Ele separou um grupo para a esquerda e para a direita, porque ele, na ordem da separação, ele tinha que escolher um lado. Mas se ele tivesse escolhido a esquerda, não queria dizer que a direita era maligna, não. Não é isso. É porque ele escolheu um lado. Entendeu? Até o lado direito do homem, a maioria das pessoas são destros, são direitos. Entendeu? Eu, pelo menos, sou as duas mãos. Eu uso essa mão para muita coisa e eu uso essa também para muitas coisas. Tem coisa que eu faço com essa, faço com essa. Tem coisas que eu faço só com essa e não faço com essa. Alguém pode ficar confuso, mas se você quiser perguntar, eu estarei falando para você depois. Entendeu? Liga para mim. Entendeu? O meu número é 659-9266-1245. Liga para mim nas conversas, sem problema nenhum. Eu sou o pastor João Erlando dos Santos, moro em Tangará da Serra, Mato Grosso. Amo o Brasil, amo o mundo. Só que eu não sou supersticioso. Direita e esquerda, para mim, é a mesma coisa. Porque Deus fez a direita, fez a esquerda do planeta Terra e Ele mandou buscar alma em todos esses países do mundo. Não importa se está no leste, no oeste, se está no sul e no norte, não importa. Entendeu? Todos merecem ouvir a palavra de Deus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Entendeu? Aí na separação vai acontecer a separação. Entendeu? Aí tem gente que fala: ah não, a direita quer ser. Irmão, você tem que votar na direita, porque a direita quer de Deus. Vai pra lá, rapaz, com essa doutrina do cão, do capeta, do diabo. Isso é coisa do diabo. E o diabo usou isso aí para poder fazer confusão dentro da igreja. Tem irmão de direita que diz que é de direita. Ele vive uma vida atrapalhada de corrupção, de erro, roubando, pegando dinheiro dos políticos, fazendo tudo quanto é confusão. Pastores enfiados na política até o pescoço, não são fiéis. Eu não estou dizendo que todo político são errados. Não, tem político bom, de direita, que merece o meu respeito. E tem político bom, de esquerda, que merece o meu respeito. Meu Deus do céu, agora você vai ficar defendendo direita e esquerda, irmão? Defenda Cristo, defenda o Evangelho de Cristo, que é a salvação para todos aqueles que creem. Que Deus abençoe sua vida, seu coração. Se inscreva no canal Voz da Bíblia, dá o seu like, compartilhe o vídeo e faça seu comentário. Me ajuda, irmão. Eu não peço dinheiro, não trabalho por dinheiro, trabalho por amor, por fé, porque o meu objetivo é anunciar o Evangelho para as pessoas.
Não importa se é direita ou esquerda, porque eu não vou sair perguntando aí quem é de direita ou esquerda. Não vou. Se fosse assim, então, se o cara for de direita, bolsonarista, eu não vou pregar para ele. Se ele for petista, eu não vou pregar para ele. Se ele for de outros partidos de esquerda, eu não vou pregar para ele. Se for de outros partidos de direita, eu não vou pregar para ele. Que crente que eu sou? Tem irmãos que chegam na gente e falam, se é direita ou se é esquerda? Vai plantar batata no asfalto com um enxadão de borracha, meu amigo. Entendeu? Vai plantar batata, banana no asfalto com enxadão de borracha. Seja crente e não incrédulo. Vai pregar a palavra de Deus. Anunciar o evangelho de Cristo, que é o poder de Deus, como eu disse, para a salvação de todo aquele que crê. Fique com Deus, que Deus abençoe sua vida e seu coração.